Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e nessa aula sobre movimentos sociais eu trouxe a participação ilustre aí de uma grande amiga, a professora Lena Vernin, que vai se apresentar para vocês. Olá, gente, eu sou a professora Lena, professora de História da Rede. Espero poder contribuir com uma aula hoje do Gustavo, falando sobre movimentos sociais. Bom, então, Lena, eu estava pensando para a gente falar sobre movimentos sociais, da gente partir em três eixos e dividir os grupos sociais, os movimentos sociais, perdão, entre os que lutam contra três, grandes opressores. Então a gente vai falar sobre os movimentos que lutam contra a opressão que vem do capitalismo, os movimentos que lutam contra a opressão que vem do patriarcado e os movimentos que lutam contra a opressão que vem do colonialismo. Então, Lena, eu quero começar falando sobre os movimentos. Eu vou falar sobre o movimento, a gente vai falar sobre o movimento trabalhista e sobre os movimentos ambientalistas, como eles resistem ao capitalismo e à opressão toda que vem do capitalismo. Então, Lena, você pode explicar para a gente basicamente como é que funciona o capitalismo e sua opressão? Bom, o capitalismo é um sistema, um modo de produção que se baseia no lucro, né, na exploração do trabalho e que visa, tem basicamente o objetivo de, através do domínio da propriedade, do modo de produção, dos meios de produção, desculpe, que é os objetos, as maneiras, aquilo que os proprietários precisam para gerar riqueza, eles se apropriam, eles compram aqueles objetos, aquela estrutura, eles são donos daquilo e, através dessa propriedade, eles privam os trabalhadores da produção da riqueza. E aí, aquelas pessoas que não são donas desses objetos, elas se veem obrigadas a venderem a sua força de trabalho em troca de um salário. Dessa maneira, eles conseguem explorar os trabalhadores, e aí acaba se criando uma grande disputa entre as condições de trabalho. Os trabalhadores, eles acabam tendo que brigar por maneiras, por formas de trabalhar em condições menos insalubres, menos exploratórias, menos indignas possíveis. Pois é, Lena. Então, só da gente parar para pensar que o patrão ele vai enriquecer quanto pior for a situação do trabalhador, a gente vê a necessidade do movimento trabalhista, porque a gente vai ter um movimento trabalhista que, através de reivindicações, muitas vezes aí até acionando mecanismos legais, em outros momentos fazendo greve como uma forma de protesto e como uma forma de pressão para garantir seus direitos, que vão conseguir coisas que a gente achava que eram garantidas, mas de garantidas não tem nada, são fruto de muita luta. E que se o movimento trabalhista não continuar lutando, a gente pode perder, como férias, 13º, direito à licença médica, salário mínimo, número máximo de horas para trabalhar por semana. E eu trouxe até uma imagem que eu vou mostrar para vocês, que é aqui do movimento trabalhista, mostrando a greve do pessoal da Conlurb, por melhores condições de trabalho, um serviço essencial, e aí para eles conseguirem melhores condições de trabalho, menos exploratórias, eles fizeram esse movimento. Quando eu penso também no capitalismo, eu penso na relação com a natureza, porque você falou muito sobre fabricar, sobre produzir riqueza e como isso tudo vem de recursos naturais, das florestas, dos rios. Então, o movimento capitalista, quanto mais ele explora, mais ele extrai recursos naturais, mais ele tende a enriquecer. E aí, mais ele produz lixo. Ou seja, na busca de lucro, a gente destrói não só a fonte do lucro, como a fonte da vida, que é a natureza. E aí tem os movimentos ambientalistas, que eu também trouxe dois exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, que são algumas ONGs ambientalistas internacionais bastante conhecidas, que é a WWF e o Greenpeace. E tem um outro movimento interessante, que é o movimento dos atingidos por barragens, que sempre que se constrói uma barragem, seja para mineração ou seja para produzir energia elétrica, muitas pessoas perdem suas casas, sem contar também com os impactos que isso causa em áreas de floresta ou mesmo em desastres, de acidentes como o que aconteceu em Brumadinho, que teve um número grande de mortes.
Então, se forma uma rede, onde todos os atingidos por barragem do Brasil se unem para lutar em conjunto e assim conseguir melhores resultados. Em seguida, Lena, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o patriarcado, como ele é opressor. Você pode esclarecer um pouco para a gente? Sim, a gente pensar no patriarcado como um modelo de opressão que atinge homens e mulheres. Por quê? Modela os comportamentos e os corpos de modo que cria padrões de comportamentos em que todo mundo tem que ali se submeter a um determinado padrão em que, na verdade, não há um padrão, né? As pessoas, elas têm que seguir aquele modelo que é completamente externo e opressor. E que a gente tem que... Como é que a gente pensa nisso dentro do padrão e qual é a relação que isso tem com o capitalismo? Porque uma vez que você padroniza as pessoas como uma mercadoria, numa esteira e num modo de produção, você cria uma certa obediência a um sistema. E quem é obediente, ele é um ótimo servidor, ele é um ótimo trabalhador e é também um ótimo consumidor. Pensem nisso, façam esse tipo de reflexão. Pensem no trabalho. O trabalho doméstico, ele não é um trabalho remunerado, mas ele proporciona uma certa possibilidade de remuneração. A pessoa que está em casa e que está ali trabalhando, ela possibilita que alguém esteja produzindo. Mas ele é um trabalho, ele só não é remunerado, mas ele também é produtivo. Pensem nisso. E também, quanto mais obediente, melhor é o consumidor. Então, isso está dentro de uma lógica do patriarcado, sim. E, assim, essa obediência cega, ela é excelente para o capitalismo. Helena, porque quando a gente pensa também, a gente vê os números como esse modelo patriarcal, ele também é um modelo extremamente violento, onde o homem, ele é sempre estimulado a ser violento, e aí a gente tem casos absurdos de violência contra a mulher. E aí a gente tem o movimento feminista, né, que ele é extremamente importante porque ele vai lutar por condições de trabalho dignas para homens e para mulheres, né? Então ele vai lutar por uma igualdade de direitos no trabalho, mas também de direitos a não sofrer violência, né? Que, assim, é até estranho falar sobre isso porque é o básico do básico, né? Então, o movimento feminista ele é extremamente importante. Tem um símbolo dele aqui que eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui. E também, Lena, isso me faz pensar muito sobre o movimento LGBTQIA+. Por quê? Porque as pessoas LGBTQIA+, elas são as pessoas que fogem do que é esperado de ser homem ou do que é esperado de ser mulher, né? Quando você nasce de um determinado sexo, qual papel você vai desempenhar. E é uma opressão muito grande. Se a gente for parar para pensar, também é um grupo que luta por direitos. Né? Até 2018, por exemplo, se a gente pensa que as mulheres eram proibidas de dirigir na Arábia Saudita, até hoje, por exemplo, em países como a Rússia, é crime você fazer qualquer coisa que seja considerada como propaganda sobre ser LGBTQIA+. Né? As pessoas até pouco tempo eram proibidas de deixar herança para os seus parceiros, caso, né, um homem para o seu marido, uma mulher para a sua esposa, em caso de morte. Então, a própria união civil entre pessoas aí do mesmo sexo ou gênero foi uma coisa proibida por muito tempo e muito violenta. Né? Então, as pessoas elas são punidas por serem como são, por amarem como amam, né? O que é um grande absurdo. E você tem um dado histórico, né, sobre o surgimento do movimento LGBTQIA+, lá nos States. Então, Gustavo, nos Estados Unidos, em 1969, por conta da repressão policial no bar Stonewall Inn, o movimento gay, aliás, a frequência desse bar, que era majoritariamente de gays e lésbicas, eles resolveram se revoltar, porque eles sofriam constantemente assédio da polícia. A polícia batia lá e eram extremamente violentos com eles. Então, deixou de ser uma reação individual das pessoas que eram abordadas violentamente pela polícia e se tornou um movimento civil. Eles não aceitaram mais ser abordados por um braço do Estado que não tinha o direito de agir sobre os corpos dessas pessoas. Eles são cidadãos.
cidadãos que têm direito de ser respeitado e abordado com a mesma civilidade que qualquer outras pessoas. E essa data se tornou a data símbolo do movimento gay, que hoje é uma sigla muito maior, porque abraça outras expressões, né? Hoje não é só relacionada aos gays, são os gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, pessoas que não se situam entre não binárias. Elas estão brigando muito mais do que por muito mais do que uma expressão sexual. Elas estão brigando por o direito de uma cidadania plena. É isso que a gente precisa entender, que não é só relacionado à sexualidade. É o direito a ter o mesmo direito que qualquer cidadão, independente da sua sexualidade. Então, por isso que a gente situa dentro do movimento social, assim como o movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, que após o fim da escravidão não tinham o mesmo direito que os outros cidadãos, o cidadão branco. A gente coloca, faz esse paralelo entre um movimento e outro. Sim, e além da questão das lutas dentro da política, dos movimentos e todas as mobilizações do movimento LGBTQIA+, nós temos uma expressão muito conhecida que é a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Eu tenho uma imagem para mostrar aí, né? Essa é da Avenida Paulista, uma das maiores do mundo. É muito importante porque é algo que sempre foi encarado como algo vergonhoso para ser reprimido. Hoje em dia, quando se usa a palavra orgulho, né, isso traz todo um novo significado, né? É o orgulho de ser um cidadão pleno, o orgulho de lutar para ser um cidadão pleno. E você falou de movimento negro e me lembrou da gente falar um pouquinho sobre a relação do colonialismo com o movimento negro e com os movimentos indígenas aqui no Brasil. Então, Lena, como você definiria em um tweet o colonialismo? Bom, o colonialismo é uma maneira da gente impor uma forma de pensar, uma forma de entender o mundo vista do ponto da perspectiva europeia. A perspectiva europeia, ela é uma maneira legítima de conceber o mundo, mas ela não é a única. Então, se a gente pegar o gancho dos povos indígenas, eles têm a sua própria maneira de compreender o mundo, de produzir seus próprios saberes e de se relacionar com a natureza. Então, se a gente pensar, se a gente falar do meio ambiente, como você mostrou aí, do movimento ambientalista, eles têm a sua maneira, eles já são ambientalistas desde sempre. É a sua maneira de se relacionar com o mundo. E a gente não tem o direito de ir lá colonizar a sua forma de pensar, né? Colonizar é você pensar que a sua perspectiva de mundo é a única possível e você ir lá e impor isso para terceiros. De onde vem a palavra colonizar, né, que dá origem a esse conceito de colonialismo? É quando a gente pensa lá no século XVI que os europeus saíram do continente europeu e trouxeram os seus valores e impuseram aos povos originários lá do continente americano. O que eu acho, desculpa, Helena, que eu acho muito interessante é porque, assim, não basta o europeu ele chegar e impor o seu modo de vida, sua visão de mundo para todos. Ele faz de uma forma muito covarde. Por quê? Ele vai explorar os recursos naturais, ele vai matar as pessoas, ele vai escravizar as pessoas e ele vai transformar todo esse restante de mundo em algo para servir a ele. Então, né, hoje, um dos motivos do Brasil enfrentar tantas dificuldades é o fato dele ter sido explorado, colonizado. Então, isso só me traz à mente que como o capitalismo ele é extremamente violento contra o trabalhador e contra o meio ambiente, como o patriarcado ele é extremamente violento contra a mulher e contra os LGBTQIA+, e como o colonialismo ele é violento contra os indígenas e também contra os negros, que a gente chegando nesse finalzinho, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o movimento negro, mas antes eu vou mostrar uma imagem aqui da luta indígena, né? Aí lá em Brasília, no caso. Então, Lena, você pode falar um pouquinho sobre a questão do movimento negro? Bom, o movimento negro no Brasil, ele é múltiplo, é plural, e ele está aí para tentar estabelecer são tentativas de
reparações históricas. O que é isso, gente? A gente tem que pensar que a Lei Áurea, que foi lá assinada em 13 de maio de 1888, ela foi só o reconhecimento da luta que já estava sendo travada pelos negros há muito tempo. A abolição da escravidão, ela foi um processo lento e gradual que foi cravado ali por interesse das elites econômicas. Mas, quando ela foi assinada, ela não teve nenhuma iniciativa de inserção do negro, dessa população negra na sociedade. Tá? A população negra ela foi liberta, mas ela não foi ali inserida na sociedade de modo que ela fosse reconhecida como cidadã, da mesma maneira que a gente estava falando a respeito do movimento LGBTQIA+. Então, hoje, a gente tem uma assimetria entre a população negra e a população não negra na sociedade. Então, a gente tem aí já algumas ações afirmativas. O que é ação afirmativa? A mais conhecida delas são as cotas, que são o quê? Maneiras de, através da educação, lembrando que as cotas, elas não são uma criação brasileira, elas surgiram na década de 70 nos Estados Unidos. São o quê? Formas de, através da educação, tratar pessoas que são desiguais, de maneira desigual, para que elas, através do tempo, elas tenham oportunidades iguais e se equalizem. Então, é isso que a gente tem que fazer, gente. Saber que pessoas não têm as mesmas oportunidades e a gente precisa oferecer isso a elas para que elas sejam equalizadas. Sim. Espero ter contribuído e que a gente tenha uma visão extremamente positiva desses movimentos sociais, que a gente entenda que a luta deles é muito digna e muito justa. Com certeza, Lena. E aí, chegando perto do final, tem aí só uma imagem sobre o Jovem Negro Vivo e o Black Lives Matter, que são um movimento, aí no slide, que é um movimento brasileiro e do outro lado um americano, que é contra a violência policial, que afeta muito mais a população negra que a população branca. E finalzinho de tudo, nosso desafio. Nosso desafio é: os movimentos sociais buscam resistir aos ataques do trabalhador, da mulher e do negro, os ataques do capitalismo, do patriarcado e do colonialismo, ou os ataques da natureza, dos indígenas e dos LGBTQIA+. Alternativa correta, a B, que foi onde a gente modelou nossa aula. Então, Lena, muito obrigado por contribuir aí com essa aula. Até uma próxima.